Oi, gente, aqui tô eu, né, gravando a aula depois separado, por ter esquecido de gravar na hora da aula. Então, esse aqui é o nosso encontro remoto 3, né, nosso terceiro encontro. E a gente vai revisar o conteúdo que a gente viu até agora, a gente vai revisar o conteúdo que vai cair na avaliação, respondendo alguns exercícios, tá certo? Então, vamos no primeiro. Observe a onda ilustrada abaixo e responda. Qual é a amplitude dessa onda? Eu não sei se vocês se lembram, mas na primeira aula que a gente começou a estudar sobre ondas e na aula passada também, a gente viu o conceito de amplitude. E amplitude vai ser a altura dessa onda. Falar em termos corretos, né? Vai ser a distância entre a crista da onda até o nível, certo? Até o nível dessa onda, ou a distância entre o vale até esse nível. É esse nível aqui que eu tô falando, tá certo? Até o eixo dessas retas. Até o eixo aqui, eixo do tempo, eixo T. Então, essa distância aqui, ó, é essa altura, tá vendo? É quanto mede essa altura da onda, dessa calota, né? Então, você olha aí no gráfico e vê a medição que tem, qual é a medida que tem dessa altura. E aqui ele diz que é de 10 centímetros, né? Tanto dessa parte positiva como dessa parte negativa. Que a gente só olha o módulo, tá certo? Porque a altura só tem valores positivos, então a gente considera somente módulo. Então, a amplitude dessa onda, ela é igual a 10 centímetros, tá certo? De novo, é 10 centímetros, porque é essa altura aqui da onda do eixo T aqui até o topo da crista. Aí a gente tem aqui, ó, diz que essa altura aqui é de 10 centímetros. Se a gente for pegar a altura, né, a distância do eixo até o vale, a gente tem também 10 centímetros, tá bom? Então tá aí, essa é a altura, a amplitude dessa onda. Aí aqui na letra B pergunta quantas oscilações estão representadas. Então, vocês devem lembrar que oscilação a gente tem um movimento que a fonte faz, ela sai do nível de equilíbrio, certo? Ela sai desse nível de equilíbrio, sobe até a amplitude máxima, desce até a amplitude mínima e chega de novo e para no seu nível de equilíbrio. Então, uma oscilação é esse movimento de subir, descer e parar de novo no nível de equilíbrio. Então, se a gente for olhar essa onda acontecer enquanto a fonte faz esse movimento, a gente vai ver isso aqui, ó, ela subindo até o ponto mais alto, ela desce até o ponto mais baixo e depois ela para de novo no nível de equilíbrio, tá certo? Então, a onda fica desenhada dessa maneira. A gente fica com uma ondulação aqui positiva e uma ondulação negativa, tá certo? Uma calota para cima e uma calota para baixo. Então, isso tudo aqui que está pintado de amarelo é uma oscilação completa. Mas essa onda especificamente não tem só isso, né? A gente pode seguir mais um pouquinho e ver, ó, que aqui a gente tem outro movimento de subida, né? E depois outro até ela atingir o nível de novo. Então, aqui a gente tem mais uma oscilação completa, tá vendo? Toda essa pintada de azul é outra oscilação. Então, deixa eu escrever aqui, que aqui em amarelo a gente tem a oscilação 1. E aqui em azul a gente tem a oscilação 2, tá certo? Então, a gente tem duas
oscilações completas. Certo? A gente pode dizer também duas ondulações, tá certo? Então vamos lá. A gente tem aí uma continuidade aqui. Agora a gente vai na letra C. Qual a frequência dessa onda? Aí aqui, para frequência, eu vou querer lembrar vocês que a gente tem duas formas de determinar isso, certo? Aqui, ó, para frequência da onda, a gente tem... Não, aliás, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui nesse slide separado. Isso aqui a gente está revisando o que é a frequência da onda, tá bom? A gente tem que a frequência vai ser o número de ondulações que essa fonte produz em um determinado tempo. Então, vamos pensar aqui em ondas diferentes. Onda A, onda B e onda C. Veja só essas comparações. Veja a onda A. A gente vai medir todas elas nesse mesmo intervalo de tempo, tá bom? Elas vão ter, ó, o mesmo intervalo de tempo, todas as três ondas. Então, essa foi a onda A. E essa aqui vai ser a onda B, ó. Ficou um pouquinho torto. Vou fazer isso de novo. Ficou horrível. Então, agora a gente vai fazer a onda B. Ó, lá vai ela. E agora a gente vai fazer a onda C. Pronto. A gente tem essas três ondas. Tá vendo que todas elas foram medidas no mesmo intervalo de tempo. Só que elas têm números de ondulações diferentes. Então, estão vendo que a onda B ela é mais ondulada do que a A, que é mais ondulada do que a C. Então, com frequência é o número de ondulações em um intervalo de tempo, se todas essas três ondas estão no mesmo intervalo de tempo, então eu posso comparar a frequência delas pelo número de ondulações, ou seja, aquela que tem mais ondulações nesse intervalo de tempo é a que tem a frequência maior. Então, a frequência da onda B é maior que a frequência da onda A, que é maior que a frequência da onda C, tá bom? Então, agora vamos ver em termos matemáticos. Vamos ver isso aqui representado em termos matemáticos. A gente pode dizer que a frequência da onda é o número de ondulações que essa fonte produz dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. A gente só precisa estar atento para esse tempo aqui, ó. Ele sempre é em segundos, certo? Se ele te der qualquer outra unidade que não seja segundos, você precisa converter. E além dessa fórmula aqui, né, geral, a gente pode usar outra. A gente pode usar em termos do período, certo? Porque o período é o tempo necessário para fazer uma única ondulação, tá bom? Então, quando o número de ondulações é 1, a gente tem aqui que esse tempo é o período, tá certo? Então, a gente pode usar qualquer uma dessas duas formulazinhas para calcular a frequência. Então, vamos voltar lá no nosso enunciado. Ele pede para a gente calcular a frequência aqui na letra C, tá certo? Então, como eu sei o número de oscilações, porque eu acabei de achar aqui, ó, acabei de achar, né? Eu vi que a gente tem duas oscilações nessa representação aqui de onda. Então, eu vou calcular usando o número de oscilações dividido pelo tempo. O número de oscilações eu sei que é 2. Agora, vamos voltar lá para aquele gráfico e procurar o tempo, tá bom? Então, o tempo, ó, veja só, o gráfico é em função do tempo, ó. Então, aqui eu tenho 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e aqui onde
onde seria o final da nossa segunda oscilação, seria 4 segundos, tá bom? Porque veja só, cada calota dessa aqui da onda se passa um segundo, ó, passa um segundo aqui para cá, outro segundo aqui para cá, mais um segundo. Então, aqui a gente já pode inferir que seria outro 1 segundo. Então, seria a marcação dos 4 segundos, tá bom? Então, aqui o tempo vai ser 4 segundos. Então, 2 dividido por 4 dá 0,5. E a unidade de medida de frequência é o Hertz, tá bom? Então, aí está. É 0,5 Hertz. Mas, professora, eu não entendi por que é que você usou 4 segundos. Isso eu não consegui perceber isso. Se você não conseguir perceber esses 4 segundos aqui, se não for uma coisa tão uniforme, então você pode separar, você pode quebrar essa onda e usar só até onde você tem a marcação no gráfico, que seria então até o 3, né? A gente teria uma marcação aqui no 3. Deixa eu mudar meu marca-texto para uma outra cor, só para quebrar aqui esse gráfico no meio. Aqui, ó, vou quebrar aqui, ó. Tá vendo? Que eu vou separar. Depois do 3, eu vou ignorar. Eu vou usar só o que tem do 3 para frente, que é onde tem o tempo marcado mesmo no gráfico. Então, aqui, ó, eu tenho uma oscilação completa, que é essa amarela, e tenho a metade da próxima. Então, você teria que usar aqui uma oscilação e meia. Vamos aqui voltar. Vou mostrar aqui. A gente poderia calcular assim. Opa. Poderia calcular usando uma oscilação e meia. Ficaria assim, ó. A frequência seria uma oscilação e meia dividido pelo tempo que a gente consegue observar no gráfico, que seria o tempo de 3 segundos, tá bom? Então, aqui a gente faria isso. Então, quando a gente for fazer essa conta, 1,5 dividido por 3 vai dar 0,5 Hz também, tá bom? Então, não importa se você quer fazer fracionado, se você quer usar a onda completa, então sempre vai dar o mesmo valor, tá bom? Métodos diferentes, mas resultados iguais. Então, agora vamos calcular o período aqui para a letra D. E seu período? Qual é o período dessa onda? Deixa eu passar esse slide. Vocês lembram desse resultado aqui, ó? Que frequência é o inverso do período? 1 sobre o período. Então, a gente pode fazer aqui, ó, meio por extremos, né? E inferir já a fórmula do período, como período sendo 1 sobre a frequência. A gente vai usar essa aqui para responder aquela letra D. Então, vamos lá. O período dessa onda vai ser o inverso da frequência. Então, ó, a frequência eu achei aqui que é 0,5 Hz. Vamos lá. 1 dividido por 0,5, eu tenho 2 segundos. Olha, eu vou deixar isso aqui porque percebam, ó, o período é 2 segundos. Eu fiz aqui por cálculo, tá bom? Usando a fórmula, mas eu vou mostrar para vocês agora que não precisa. Se a gente olhar o gráfico, lembra que eu disse para vocês na aula, e já disse aqui também agora, que o período vai ser o tempo necessário para a fonte fazer uma oscilação completa? Então, se você olhar aqui no gráfico, olha essa parte amarela, que é uma oscilação completa. Uma oscilação completa foi necessário 2 segundos. Estão vendo? Então, aqui, ó, outra oscilação completa, mais 2 segundos. Tá certo? Então, se você fosse continuar aqui e fazer outra oscilação completa, ela ia terminar no segundo igual a 6, certo? E assim sucessivamente. Então, quer dizer que o período dessa... O que quer dizer? Não, vamos reformular. O que quer dizer o período dessa onda ser 2 segundos? Quer dizer que a cada 2 segundos, essa fonte produz uma ondulação completa. Então, cada ondulação completa dessa vai acontecer no tempo de 2 segundos, tá certo?
Então, vamos lá. Exercício 2. Numa corda, uma fonte de ondas realiza um movimento vibratório com frequência de 10 Hz. Então, vou fazer aqui, vai ser a minha tabelinha de dados. Ele diz que nessa corda, a fonte de ondas realiza um movimento vibratório, ou seja, ela está vibrando e produzindo uma onda com frequência de 10 Hz. Então, a frequência dessa onda é de 10 Hz. O diagrama mostra num determinado instante a forma da corda percorrida pela onda. Ou seja, esse gráfico mostra o desenho dessa onda, como ela se mostrou, tá bom? A velocidade de propagação da onda em centímetros por segundo é de 8, 20, 40, 80 ou 160. Então, vamos olhar. Ele quer que a gente calcule a velocidade, certo? Ele quer que a gente ache a velocidade. Vocês ainda se lembram a fórmula de velocidade da onda, né? A fórmula de velocidade é essa. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, já que a gente já sabe a frequência, né? Comprimento de onda vezes a frequência. Então, eu já sei a frequência. Falta eu identificar o comprimento de onda para eu poder fazer essa fórmula, tá bom? Então, ó, o comprimento de onda, a gente tem 3 formas de identificar ele. A gente pode fazer com a distância de uma crista até outra crista. Pode fazer calculando a distância de um vale até o outro, mas esse aqui não vai ser conveniente porque a gente não tem o outro vale, né? Então, a gente não vai usar essa. E também é a medida da distância de uma oscilação completa, ou seja, aqui no começo faz a oscilação positiva, faz a oscilação negativa e a gente tem aqui, ou seja, qualquer uma dessas distâncias aqui, ó, qualquer uma dessas duas, eu teria o meu comprimento de onda, tá bom? Então, vamos contar? Aqui eu tenho 2, não é isso? E aqui eu tenho 10, ó. Aqui no começo desse vale e desse outro, aliás, cristas. Aqui nas cristas eu tenho 2 e 10. Então, para eu saber a distância entre elas, vocês devem lembrar lá de matemática, né? A gente está fazendo aqui a distância entre 2 pontos. Então, a gente vai pegar o final menos o inicial. Então, 10 menos 2, eu tenho 8 centímetros. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa na oscilação completa. O final menos o inicial. E também ter 8 centímetros, tá vendo? 2 métodos diferentes. A gente usou as cristas, a distância entre as cristas, e a gente usou também a distância aqui percorrida pela oscilação completa. Todas elas da mesma medida para o comprimento de onda, tá bom? 8 centímetros. Então, vamos substituir aqui. Comprimento de onda é 8 centímetros vezes a frequência, que é 10. Então, a velocidade... Opa! Deixa eu fazer isso aqui. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Então, o comprimento de onda a gente viu que é 8 centímetros. Deixa eu até colocar aqui em vermelhinho para vocês prestarem atenção na unidade. 8 centímetros vezes a frequência da onda, que é 10 Hz. 10 Hz, gente, o Hertz é igual a 1 sobre o segundo, tá bom? Então, ó, a minha velocidade vai ser 8 vezes 10, 80. E a unidade, ó, centímetro sobre segundo. Vamos voltar lá. Vai ser a alternativa D, tá? Então, vamos para o exercício 3. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com um comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessas ondas.
Então, ó, ele diz que a fonte gera 3.000, deixa eu mudar de cor, gera 3.600 ondas por minuto. E diz que o comprimento de onda dela é igual a 10 metros. Então, vamos anotar aqui nos dados, tá bom? De cara, ele já diz que o comprimento de onda é 10 metros. Ele disse aqui que essa fonte gera 3.600 ondas. Isso quer dizer o número de oscilações que essa fonte faz, tá bom? É de 3.600 oscilações por minuto, ou seja, o tempo que a fonte gasta para produzir essas 3.600 oscilações é de 1 minuto. 1 minuto a gente pode converter para 60 segundos. Vocês devem lembrar que a gente sempre deve deixar o tempo, o período, em segundos, tá bom? Então, aqui ele pede determine a velocidade dessa onda. Ele deu esses dados aqui porque ele quer que a gente ache a velocidade de propagação dessa onda. Então, vamos voltar aqui. A velocidade, ela pode ser calculada sendo comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda eu já sei. Comprimento de onda eu já sei, porque ele me deu aqui, ó. Comprimento de onda, 10 metros. Agora, a frequência eu não sei, certo? Frequência eu não sei, mas eu posso saber, porque eu sei o número de oscilações e o tempo. E é exatamente tudo que eu preciso para determinar a frequência de uma onda. Número de oscilações pelo tempo. Então, vai ser 3.600 oscilações dividido por 60 segundos. E isso vai me dar 60 Hz, certo? Então, agora, ó, já sei a frequência, ó, achei. É só substituir aqui e calcular a velocidade, determinar a velocidade. Vamos lá. Velocidade vai ser o comprimento de onda, que é 10 metros, vezes a frequência, que é 60 Hz. Então, 10 vezes 60, eu tenho 600 metros por segundo. Aqui, alternativa a letra C, tá bom? Agora vamos para o quarto e último exercício. Na UFRN, diz o seguinte: num experimento de laboratório, um corpo é preso a uma mola que executa um movimento harmônico simples na direção vertical, com período de 0,2 segundos. Ao atingir o ponto mais baixo da sua trajetória, o corpo toca a superfície de um líquido, originando pulsos circulares que se propagam com velocidade de 0,5 metros por segundo, como ilustrado na figura abaixo. Então, veja, a gente tem um movimento harmônico simples aqui, né, de subir e descer, tá na vertical, né, sobe e desce. Então, o período desse pêndulo aqui, né, é de 0,2 segundos. Quer dizer que ele sobe e desce até lá embaixo em 0,2 segundos, certo? Ele depois, assim, ele desce, bate na superfície da onda, né? Volta lá para cima e depois estaciona no nível de equilíbrio. Isso tudo, esse movimento todo de ir e vir e parar no local que ele começou é de 0,2 segundos, tá bom? Esse é o período. E diz que essa onda aqui, ó, que nasce aqui, onde esse pêndulo bate, ela viaja, ela vai embora com a velocidade de 0,5 metros por segundo, tá bom? Então, considerando as informações dadas, atenda às solicitações abaixo. Na letra A, determine a frequência da onda originada dos pulsos que se propaga pela superfície do líquido. Então, aqui, ó. Na letra A, coloquei aqui de novo, tá bom? Na letra A, ele pede que a gente determine a frequência dessa onda. Lembrando, deixa eu voltar os slides, que aqui, ó, a frequência a gente pode calcular se a gente souber o número de oscilações e o tempo,
ou se a gente souber o período. Estão lembrando? Nesse caso, a gente sabe o período dessa onda. Ó, o período dessa onda é de 0,2 segundos. Então, eu vou colocar 1 sobre o período, a minha fórmula. Então, vai ser 1 dividido pelo período, que é de 0,2. Então, a frequência dessa onda vai ser 1. Aí, quando eu divido por 0,2, eu tenho 5 Hz, certo? Esse aqui é o resultado da minha frequência. Então, agora vamos calcular a letra B. Determine o comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas consecutivas dessa onda. Então, ó, velocidade, ela é comprimento de onda vezes a frequência, né? A gente não acabou de achar a frequência aqui? Então, para achar o comprimento de onda, eu vou pegar a minha frequência e passar para o outro lado dividindo. Então, isso aqui, ó, vai ficar comprimento de onda igual a velocidade, que já estava aqui, e agora a frequência desse outro lado dividindo. Então, ó, a minha velocidade de propagação é de 0,5 metros por segundo. Então, ó, 0,5 dividido pela minha frequência, que é 5. Então, 0,5 dividido por 5 é igual a 0,1 metros. E aqui a gente determina o comprimento de onda dessa onda, tá bom? Mas eu passei um traço aqui porque a gente também pode calcular o comprimento, a velocidade de propagação da onda pelo período, tá bom? E ele também não tinha dado o período, que é de 0,2 segundos. Então, ó, para eu calcular esse comprimento de onda, eu pegaria esse período e ia passar para lá multiplicando. Isso ia ficar aqui, ó, comprimento de onda, e essa é a multiplicação entre a velocidade e o período. Então, ó, comprimento de onda ia ser a velocidade, voltando aqui, ó, que é 0,5 vezes o período, que é 0,2. Quando eu fizesse essa multiplicação, eu ia ter exatos 0,1 metros, tá bom? Então, ó, não importa se eu tivesse usado em termos da frequência ou do período, o resultado ia ser exatamente o mesmo, tá bom? Então, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham uma excelente avaliação. Vocês vão muito bem. Eu vou pedir para vocês, novamente, eu disse na aula, vou dizer aqui de novo para quem não assistiu, que vocês revisem esse vídeo quando estiver próximo da avaliação, tá bom? A gente vai divulgar para vocês o cronograma, bem certinho. Então, quando a gente estiver chegando perto, vocês revisem esse vídeo, pode revisar os anteriores também. A avaliação vai ser num modelo de exercícios muito parecidos com esse que eu trouxe aqui para vocês agora. Então, lógico que além disso, eu estou disponível para vocês o tempo todo para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Então é isso. Bom fim de semana para vocês e a gente se vê na próxima semana.